Olá, ouvintes, assinantes do nosso canal, você que acompanha, você que ainda irá assinar, temos essa fé em Cristo Jesus. Quero trazer para vocês hoje essa reflexão que foi o tema do nosso retiro aqui da Segunda Igreja Batista aqui em Candeeiro do Jamari. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 ao 18. Esse foi o nosso tema. E ali tinha, aliás, a nossa divisa, o nosso tema era desconectar-se para se conectar. Desconectar-se do mundo para conectar-se com Deus. E o texto diz assim, versículo 16: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja que maravilha esse texto. Regozijai-vos sempre, alegre-se sempre. Estejam sempre alegres, não vivam de luto, não vivam tristes, não venham a viver os seus dias lamentando. Ele diz, olha, orem sem cessar, ou seja, continuamente. Você tem tempo, ore. Você acordou, ore. Vai dormir, ore. Tem um tempo lá no trabalho para o lanche, ore. Então, ore continuamente, ore a Deus sendo grato, ore a Deus pedindo a Deus alguma coisa que você quer, que Deus te abençoe, que aquilo será uma bênção para você e bênção também para os outros, porque eu costumo dizer que o segredo da bênção é abençoar, né? Então, você pede errado quando você pede um pedido egoísta unicamente para você. Você pede para Deus com foco, claro, no coração, né? Dizendo, eu quero abençoar vidas. Então, ele diz, regozijai-vos sempre, que é alegre-se sempre, orai sem cessar. Ele diz, em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridos, às vezes as pessoas não querem receber esse versículo, em tudo dai graças. Em tudo. Não é em parte, é em tudo. Então, tudo vai bem, eu dou graças a Deus. Se tudo vai mal, eu dou graças. E talvez a pessoa fale assim, mas eu vou dar graças a Deus porque eu estou enfermo, porque tem alguém que está com câncer, porque algum ente querido faleceu. Não é nesse sentido. Mas é dizer, Senhor, eu te dou graças porque em tudo eu vejo que a tua mão está ali presente, o Senhor está controlando tudo. Se eu perdi um ente querido, eu sei que o Senhor está no controle da minha vida, assim como estava na dele. Nós oramos por aquela pessoa, ela se converteu, eu dou graças por isso, né? Se tem uma pessoa que sofreu um acidente, mas está viva, nós damos graças porque Deus deu livramento àquela pessoa. Então, em tudo você dá graças a Deus, você diz, Deus, eu confio. Eu não entendo os teus desígnios, eu não entendo por que aconteceu isso, mas eu te dou graças, porque tu és o meu Deus e em ti eu confio. E essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, como o texto falou. Então, imagina Jó. Lá no livro de Jó vai falar que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O texto fala que o próprio Deus falou isso para Satanás ali, quando houve a reunião dos filhos de Deus, que Satanás também estava presente. E se tu viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, olha que privilégio, o próprio Deus dá um testemunho de uma pessoa. E Jó era o homem mais rico do Oriente, tinha 7 filhos, 3 filhas. Jó tinha bois, ovelhas, tinha muitos trabalhadores a seu serviço. E os seus filhos faziam banquetes, um após o outro, e convidavam as suas irmãs para estar com eles. E Jó, toda vez que acabava esses banquetes, o ciclo de banquetes, Jó oferecia sacrifícios a Deus, porque Jó dizia, talvez eles tenham pecado contra Deus. E chega um dia que Satanás fala para, olha, teu servo Jó é assim porque o Senhor tem cercado ele com toda a proteção, o Senhor tem abençoado, por isso que ele prospera. E ele disse, olha, tira tudo que ele tem para tu ver se ele vai te adorar. Olha só. E Deus permitiu. Vai, só não toca nele. E aí começa aí uma sequência de servos chegando para dar a notícia a Jó. Olha, os teus camelos estavam ali pastando e veio tal povo e levaram eles. As tuas ovelhas estavam ali pastando, os teus bois, veio tal povo e também tirou elas e matou todos os servos. E por fim, chega o último servo e diz, olha, os teus filhos estavam lá no banquete, na casa do primogênito, né, e veio um vento forte, derrubou a casa e matou todos eles, todos que ali estavam, só sobrou eu para trazer a notícia. E Jó se angustiou, Jó se ajoelhou, rasgou as suas vestes, jogou cinzas sobre a sua cabeça. E Jó disse que nu ele veio, saiu do ventre da mãe, e nu ele iria tornar a terra.
Ele fala que Deus deu, Deus tomou. Que bendito seja o nome do Senhor. Olha só, que exemplo de fé. Jó é um exemplo de fé para todos nós. Então nós vemos que ele diz, olha, eu perdi tudo, mas foi Deus que me deu, então Deus tomou. Porque tudo pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. Os bens que nós dizemos que somos nossos, pertencem a Deus. Os nossos filhos pertencem a Deus, então tudo pertence a Deus. A terra, o mar e tudo que neles tem, como diz o salmista, é do Senhor. Então, ele diz, bendito seja o nome do Senhor. No versículo 2, quando a sua mulher chega para ele e diz assim, que já estava cheio de chagas, cheio de feridas, com um caco coçando aquelas feridas, ela diz, você ainda permanece ainda íntegro a esse Deus? Por que você não amaldiçoa ele e morre? E Jó fala para sua esposa, tu falas como qualquer uma louca. Olha só. Então, devemos continuar servindo a Deus. E Jó continuou servindo a Deus. Então, nós possamos entender que, independente das circunstâncias, em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu quero contar para vocês, bem rapidinho aqui, uma ilustração que eu vi dias atrás e que me chamou muita atenção. Ela diz que um homem saiu com seu filho do shopping. Ele aparentava ser muito rico, com muitas sacolas de lojas de grife, tênis, roupas. E lá no pátio do shopping encontrou uma criança maltrapilha, pedinte. E essa criança perguntou para o homem, moço, o senhor poderia me dar alguma veste, alguma roupa do seu filho? Eles tinham praticamente o mesmo tamanho, a mesma idade. E o homem perguntou para o seu filho, filho, eu posso dar para esse jovem, para essa criança, esse menino, algumas das suas roupas? E ele disse, pode, papai. E o homem deu para aquele menino um par de roupas, um sapato, e ele foi embora. Provavelmente o homem perguntou aonde aquela criança morava. Passou-se alguns dias, né? Conta a história que esse menino que ganhou essas roupas, esse menino pobre, maltrapilho, estava em casa e dizia assim, eu queria ser como aquele menino, filho daquele homem rico, que tem tudo, eu não tenho nada, eu não tenho o que vestir, eu não tenho nem um teto direito, eu não tenho escola, eu não posso estudar, eu não tenho nada. E conta que, de repente, chega um carro luxuoso lá na rua onde morava aquele menino, e era aquele bendito homem. E quando aquele menino olhou para ele, o menino pedinte, disse, mas aonde está o filho dele? E aí o homem chegou com muitas sacolas, muitas caixas, e disse, eu quero trazer tudo isso aqui para você. Eu quero te abençoar com isso. E ele disse, mas por quê? Aonde está o seu filho? E aí o homem disse, meu filho, ele tinha câncer em estado terminal. E ele morreu. Mas antes de morrer, ele disse que ele daria tudo para ser como você, ter uma vida saudável, poder estar vivo, porque ele tinha uma doença terminal. Então, pense nisso. Muitas vezes nós maldizemos Deus ou então murmuramos porque achamos que Deus está abençoando outros e a nós não, que eu estou sofrendo, mas Deus tem um propósito. Aquele menino rico dizia que queria ser igual a ele, queria ter vida, ter saúde. Então, lembre-se que se você está passando por um momento difícil, com certeza, milhares e milhões de pessoas talvez estejam passando por momentos mais difíceis do que o seu. Então, por isso, dê graças a Deus em tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com todos nós. Deus te abençoe. E vamos orar com o pastor Jairo, sentir a paz que ele traz para nós, incentivador da conversão a Cristo. Em sua oração ouvimos sua voz.